Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Olá, o programa Ciência e Espiritualidade está no ar. E hoje estou com a convidada Ana Holanda, que é aromaterapeuta, e vai nos falar um pouco sobre esta maravilha que são os óleos essenciais. Olá, Ana, como tem passado? Tudo bem, já. Eu agradeço o carinho e por nos conceder esta entrevista que, sem dúvidas, é de grande importância para esse monte de gente que anda aí um pouco perdido, querendo mais informações sobre os óleos essenciais e nem sempre encontra. Sim, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho, né, explicar mais para as pessoas, trazer essa informação tão preciosa. Ana, nós estamos conversando sobre a psicoaromaterapia. Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é a psicoaromaterapia. A psicoaromaterapia é um termo, na verdade, que foi criado para identificar essa ação dos óleos essenciais no emocional. Então, porque os óleos essenciais, né, que são a base do trabalho da aromaterapia, da psicoaromaterapia e outros estudos, eles são substâncias retiradas das plantas, né, são substâncias aromáticas retiradas das plantas que têm um potencial terapêutico. Só que esse potencial terapêutico, ele abrange muitas coisas. Ele pode ser tanto no físico, no emocional, no campo energético, né? Então, ele abrange várias atuações. E no caso da psicoaromaterapia, a gente direciona um pouco mais isso para o campo emocional, né? Para o tratamento, por exemplo, harmonização das questões psicossomáticas. Então, a gente direciona um pouco mais essa atuação, né? Então, e a aromatologia? A aromatologia, ela estuda a ação dos óleos essenciais, certo? De uma forma mais abrangente. Ela coloca, pesquisa o estudo e a atuação de uma forma mais abrangente. Então, ela vai também ampliar o seu uso para a parte de física, no sentido de como age um óleo numa situação de cicatrização, né, de um fungo, uma bactéria que acometa aquela região e tal. Então, ele está utilizando aquilo naquele tratamento, analisando aquele óleo, a ação dele naquele tratamento, na parte física. Ele pode, por exemplo, estudar a gastronomia, né? O que o óleo faz na gastronomia, né? O sabor, o que ele proporciona. Então, é um estudo voltado a isso também. Hoje também a aromatologia, a estética, muito utilizado na estética. Então, como é a atuação daquele óleo? Os óleos que são anti-aging, que a gente chama, são aqueles óleos que trabalham como rejuvenescedores da pele, né? Que tem esse potencial, que auxiliam muito nos tratamentos de estética, ou que são utilizados na celulite, na estria, né? Então, né, vão para esse campo. Então, a aromatologia, ela tem uma abrangência maior. Ela traz as informações, estuda, né, numa abrangência maior, que não seja só o uso dos óleos no emocional. E pessoas que vivem uma turbulência muito grande, quase que uma convulsão emocional. No caso, os óleos emocionais essenciais, eles podem nos ajudar para que exista uma calma, para que essas pessoas consigam se interiorizar e aceitar certas situações que aparentemente parecem ser difíceis ou intransponíveis? Sim, ajudam muito, porque, além de tudo, que a gente observa que quando passamos por situações, né, de agitação ou de trabalhos hoje que podem ser no nosso campo profissional, por exemplo, o estresse que todo mundo está passando aí, principalmente no campo profissional, né, as pessoas relatam muito isso. No meu trabalho está assim, é uma agitação, eu não consigo me harmonizar, ter concentração para fazer e tal.
muitas vezes, quando acontece isso? A gente parte sempre para a ansiedade, né? É sempre acometido por essas ansiedades. Fico nervoso, fico agitado e ansioso, porque eu não sei o que está por vir, porque eu não sei o que é que me espera. Então, existem vários óleos essenciais que são ansiolíticos fantásticos, que realmente trazem para a gente a sensação de tranquilidade, de bem-estar. Então, eles podem sim diminuir esse padrão e trazer, a partir desse bem-estar, de você também enxergar o que é mesmo que está me incomodando, para eu partir, por exemplo, com um tratamento, uma terapia, ou ouvir a mim mesmo, né? Porque quando eu estou em um estado de equilíbrio eu consigo me ouvir melhor, né? O que é que o meu ser diz, e partir para quais são os meus objetivos. Mas eles são excelentes para isso. No caso de pessoas que vivem numa depressão crônica, sabemos que existem diversos níveis de depressão, mas a depressão crônica, que muitas vezes até ficamos na dúvida se realmente a pessoa está em depressão ou se ela quer viver aquela depressão. Nesse caso, os óleos essenciais, eles também podem ajudar que a pessoa se liberte desse padrão de repetição de comportamento? Sim, é muito delicado também a gente, né, falar nas questões de depressão, porque hoje alguns estudos já demonstram que a depressão é algo também, uma química no organismo da gente, né, uma falta de determinados vamos chamar de itens, né, internos da nossa química, então, que podem produzir esses estados. Mas os óleos essenciais, eles podem ser um auxílio muito interessante para você trazer a pessoa para situações onde ela se sinta mais fortalecida, equilibrada. E aí, possivelmente, menos vezes ela pode querer estar em outro estado que não seja aquele estado de equilíbrio. Isso pode ajudar bastante a aliviar alguns sintomas e tudo. Mas é sempre muito importante que as pessoas que convivam com outras pessoas que passam por essa dificuldade tenham um olhar muito atento para observar atentamente como essa pessoa está agindo com relação à vida. Porque às vezes assim, existem tantos tipos de depressão que inclusive tem uma que os familiares não percebem, porque ela está agitada, ela está fazendo as coisas, mas ela está em depressão, né? Então, quando é uma depressão mais chorosa, por exemplo, como a gente chama, né, que existe esse tipo de depressão, que a pessoa está ali naquele... Então, é muito mais fácil de perceber, mas quando não é, então uma família tem que estar atenta, as pessoas que convivem têm que estar atentas. E os óleos podem sim trazer, existe um óleo essencial que é excelente para vários tipos de depressão. Inclusive essa mais chorosa, quanto agitada, é um óleo que ele é vamos dizer assim, um coringa nesse aspecto, porque ele atua em todas as formas de depressão, tem um resultado interessante. Eu gostaria que você nos mostrasse os óleos, Ana, e fosse nos explicando a função de cada óleo. No caso, você tem diversos, já produz diversos tipos de óleos, não é isso? Na verdade, incluindo géis, hoje assim, o nosso trabalho é utilizar os óleos essenciais, né, através de sprays de ambiente, de perfumes, de géis aromáticos para uso tópico, né, que são padrões compostos para trazer esse equilíbrio, essa harmonia, essa paz interior que a gente precisa, né, através dos aromas. Então, os óleos essenciais que a gente utiliza, eles são já extraídos e trazidos de outro local, porque hoje existem óleos essenciais que são extraídos em diversas partes do mundo. Então, nós utilizamos de óleos já prontos, já extraídos. Nós nem fazemos a extração do óleo, nem não produzimos óleo essencial. A gente utiliza os óleos que já são produzidos, extraídos, né? Então, assim, tem hoje uma diversidade de óleos no mercado nós, especificamente, como trabalhamos com óleo essencial também na venda dos óleos, hoje nós trabalhamos com praticamente 120 tipos de óleos diferentes. Mas no mercado já existe pelo menos uns 350 óleos assim disponíveis, mais acessíveis, porque existe uma quantidade muito maior de óleo essencial, mas que não estão tão acessíveis, né? Assim, para as pessoas comprarem e terem, não só pela utilização, porque muita gente não sabe o que fazer com o óleo, mas também pelo preço. Porque são substâncias que, elas, dependendo da forma de extração, você precisa de toneladas daquela substância para extrair o óleo essencial. Por exemplo, rosas. Você precisa de toneladas de pétalas de rosas para se extrair o óleo de rosa. Então, isso torna um óleo caro e de mais difícil acesso.
Mas hoje já temos um mercado que oferta bastante o óleo essencial. Então, no dia a dia mesmo, a gente tem uma quantidade de óleos que podem ser utilizados com segurança, com facilidade de acesso. Então, esses óleos já são uma quantidade mais reduzida, né? A gente diz assim, aquele kit básico que para a gente utilizar na aromaterapia. Então, esses já são uma quantidade mais reduzida. A gente tem a lavanda, que é um óleo muito conhecido, porque as pessoas falam bastante. Tudo é um coringa, inclusive, na aromaterapia, porque ele serve para harmonizar várias questões, não só emocionais, como também física. Você pode utilizar numa queimadura, num corte, é um cicatrizante fabuloso. Então, assim, tem muitas funções. Então, hoje a lavanda é um óleo muito falado, a bergamota é um óleo também muito conhecido, que é um cítrico, a laranja, o limão, o titri, que é a melaleuca, também é muito conhecido. As pessoas estão começando a falar um pouco mais. Então, a gente tem, esses são, assim, vamos dizer, são um kit básico para você no dia a dia se utilizar com segurança, né, da ação desses óleos em questões do dia a dia mesmo. Então, por exemplo, a lavanda é um óleo muito interessante de falar, porque ele, além de ter um padrão de tranquilizar, ele é um ansiolítico fantástico, ele tem também a possibilidade de harmonizar o sono. Então, pessoas que são muito agitadas, até mesmo crianças que têm essa dificuldade para dormir, que precisam ele tem um papel também sedativo. Então, a lavanda é um óleo assim que a gente pode ter em casa com tranquilidade, porque você pode utilizar em todo mundo da casa, né? Você pode utilizar na criança, você pode utilizar no adulto, no idoso, pode utilizar num animalzinho em determinadas situações. Então, é um óleo fantástico. Além de você ter esse socorro, uma dor de cabeça que às vezes você está precisando aliviar, põe uma gotinha da lavanda, massageia as têmporas, uma angústia que você está sentindo e está precisando naquele momento se harmonizar, uma gotinha no coração, ou inala profundamente por muito pouco tempo, inala, põe um pouco na mão, esfrega e faz aquela inalação profunda, traz muitos benefícios diferentes. Você comentou sobre crianças. Existe um número de crianças, e número muito elevado, com déficit de atenção, e algumas acompanhadas com hiperatividade. Então, nesse caso, tem um óleo que possa ser utilizado para que essas crianças venham desenvolver um pouco mais a atenção, a concentração e reduzir essa ansiedade que é vista como hiperatividade? Sim. Existem alguns óleos que podem ser utilizados, né, com as crianças de forma muito tranquila, e a gente observa que existem óleos que têm a ver com essa vibração, vamos dizer, da criança, né? 2 óleos hoje que a gente costuma usar com frequência para a criança ter um estado mais tranquilo, menos agitado, menos raivoso, porque às vezes acontece aquela agitação. Então, nós utilizamos bastante, por exemplo, a lavanda, a camomila, né? São óleos bons, numa concentração específica para aquilo. Então, a gente desenvolveu, inclusive, um produto que chama Querubim, que o papel dele é trazer essa alegria, essa leveza da criança de volta. A gente brinca, diz que é a alegria de viver, porque a queixa das mães era sempre essa agitação, esse excesso de agitação, uma raiva que não cessa, um querer, imediatismo, essa coisa, mas você não tira isso através de medicação, né? Você tira isso através de apoio, orientação, verificar o que está acontecendo com a criança e a utilização de algo que possa trazer para ele essa sensação de mais tranquilidade. Então isso pode devolver a harmonia. Pode, e tem tido um efeito muito interessante. E no caso de pessoas de idade, sim, principalmente também. Essas pessoas que já acreditam que estão no fim da vida, que tudo acabou, vivem aquele processo de repetição do dia a dia, insatisfação. Nesse caso, os óleos também podem ajudá-los a se tornarem mais dinâmicos, verem a vida com outros olhos? Muito. Existem óleos essenciais que eles trabalham muito aquela coisa da repetição dos padrões, né? No emocional da gente está sempre naquela repetição, Então, existem óleos que você pode inalar ou pôr no ambiente para que a pessoa se liberte um pouco mais daquilo. Né? Então, sim, hoje nós temos alguns óleos, por exemplo, o próprio hortelã-pimenta é um óleo que trabalha essas repetições, o eucalipto é um óleo também para tirar esse hábito da repetição, mas você pode fazer isso também trazendo para ela, para o idoso principalmente,
uma tranquilidade, uma segurança, né? Ela se sinta mais tranquila, mais segura. A gente tem uma composição nossa que chama o lavândula, que ele tem vários óleos essenciais que casam muito bem nesse padrão. Por exemplo, a oscilação do humor, que é comum em gente idosa também, como é comum em adolescente, né? Aquela oscilação de humor, aquela, né? Ou está muito lá em cima, ou está muito embaixo. Então, no idoso, a tendência é mais, a pessoa fica mais tristonha, mais, né? Sem motivação. O lavândula, ele traz e primeiro, equilíbrio no sentido. 2 óleos muito bons para isso, bergamota e a lavanda, então eles trazem você um pouco para o centro. E depois eles dão uma sensação de acolhimento. Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu tenho minha conexão, né? Me sinto amparada, às vezes espiritualmente, porque a sensação que a gente sente é esse, né? Aquele acolhimento, aquele amparo, é a sensação. Então, eu começo a olhar as coisas com outro olhar, então o humor melhora, né? A disposição. E você não tira simplesmente a pessoa do estado de tristeza de vez, né? Você vai trazendo ela aos poucos, e aí ela se sente presente de novo, ela se sente, então é muito, muito interessante. Então existem, sim, várias opções para você ter em casa. Óleos que alegrem, laranja é um óleo perfeito para se ter em casa, porque a laranja dá alegria, dá positividade, dá essa sensação da alegria da criança. Então, bom para idoso, bom para criança, bom para adulto, ele lhes dá a sensação de a gente não ser tão rígido, tão inflexível com as coisas, né? Então a laranja é um óleo espetacular para se ter, um cheiro agradável que todo mundo aceita com facilidade e que ao mesmo tempo traz muitos benefícios. Melhora o padrão do sono também, porque você botar um olhinho de laranja, ele apesar de ser animador, ele também tem um potencial ansiolítico. Então ele vai, desacelera, então você tem um sono tranquilo, com bons sonhos. Eu sou muito fã do óleo de laranja, porque ele é muito útil. E no caso, Ana, de adolescentes, não vamos nem falar da rebeldia dos adolescentes, mas sabemos que os adolescentes, geralmente, eles se negam a usar o que é indicado. Mas tem adolescentes que são extremamente agitados, outros já vivem, dependendo do contexto familiar, vivem numa depressão. Então, aqueles que se negam a utilizar diretamente o óleo, ao colocar no ambiente em que esse adolescente está, o óleo também vai surtir efeito? Muito eficiente também. Um dos motivos que a gente partiu para criar os sprays de ambiente foi justamente porque a gente percebia... Você pode mostrar os sprays? Nós percebíamos, começamos a linha através das delcolônias, que é um hábito muito legal do brasileiro, você se perfumar, tomou banho, se perfuma para ir para o trabalho, né, ou para a escola, seja o que for, é um hábito nosso. Então, a gente procurou trazer para essas fragrâncias os óleos essenciais com um olhar mais terapêutico e equilibrador, para que fosse um facilitador. Ninguém esquece, né, de utilizar. Então, fosse mais uma forma de você ter acesso àquele cheiro agradável, equilibrador ou motivador. Então, começamos com as delcolônias. Só que a gente percebeu que as pessoas relatavam muito assim: ai, todo mundo diz que está tão bem quando está perto de mim, que eu pego, borrifo meu perfume no ambiente. Então, a gente disse, não, então vamos trazer para o ambiente para que mais pessoas também possam se beneficiar. Então, a gente criou a delcolônia e todas as delcolônias que a gente cria, a gente acabou criando junto os sprays de ambiente. Então você pode sim, para as pessoas que, eu não quero, por exemplo, já uso meu perfume há tantos anos, não quero usar um perfume, né, com outra fragrância, eu não vou me acostumar. Não precisa, borrifa no ambiente, deixa agir, ele vai agir da mesma forma porque você está em contato com aquele cheiro, né, no momento que você está ali, mesmo depois que você passa a não perceber mais o cheiro, ele está ali atuando e aquilo vai trazer o benefício. Então, acontece muito clientes nossos, assim, mesmo ter filhos, sobrinhos, adolescentes e que tenham essa dificuldade, e a gente pode utilizar um spray sim, que vai ser muito... Como iniciou todo este projeto dos óleos? Nós começamos o contato, né, com os óleos essenciais, por algumas, como nós temos um espaço terapêutico, muitas pessoas começaram a chegar assim, e mostrar o produto, assim, eu conheci isso, e nós tivemos uma profissional que trabalhou conosco há um tempo, que trouxe também a informação, olha, aromaterapia isso, acontece assim e tal. Então isso despertou uma curiosidade assim
imediata, né? O que é que isso produz? O que é que... Porque eu sou muito mental, vou muito para o raciocínio de assim, eu quero saber o que é, por que que isso age assim. Aí fomos, todas nós, né, do grupo, fomos estudar o que era que isso produzia, o que é que isso fazia, e nos interessamos em compartilhar com mais pessoas, fazer a venda, né, dos óleos essenciais, e justamente por isso começamos a estudar, né, a fazer cursos, a pesquisar, porque é algo muito precioso, valioso, e você tem que ter muita responsabilidade em utilizar, né? Porque é algo que é natural, mas não é porque é natural que ele é inócuo. Pelo contrário, ele tem potencial ativo, princípio ativo, pode ser tóxico, pode trazer efeitos colaterais, tudo isso. Então você tem que conhecer, né? Se interessar, pesquisar para ver o que é que você pode se utilizar, se beneficiar daquilo, tendo todo critério e cuidado. E aí, a partir daí, a gente observava que, no espaço terapêutico em si, os profissionais relatavam um pouco assim, né, que as questões das pessoas eram muito parecidas. Mudava o contexto, mas você tinha sempre um padrão de fundo: ansiedade, muita ansiedade, que era relatado pelos clientes, autoestima baixa, né, devido a várias questões e fatores, e falta de motivação. Então, um dos profissionais que trabalha com a gente, que é uma pesquisadora e que é uma pessoa que atua já há 20 anos na área dos óleos essenciais, pesquisando e ensinando sobre o uso dos óleos, Thelma Insuela, disse: nossa, eu acho que era algo que seria interessante trazer para as pessoas isso através de uma delcolônia, um spray, uma coisa que trouxesse mais benefício, né? Não precisasse, na hora de dormir, por exemplo, botar só aquele mesmo cheiro de sempre e dormir. Não, uma coisa que trouxesse um benefício a mais, né? E aí tivemos a ideia de fazer um produto que tivesse esse padrão. E ao longo do tempo, isso foi se replicando, um foi indicando para o outro, as pessoas foram indicando, a gente começou artesanalmente, né, fazendo esse projeto, e hoje a gente já partiu para uma terceirização, né, de envasamento, de produção, porque a nossa expertise, né, a nossa especialidade realmente era conhecer os óleos, trazer o que é que a gente queria para o produto, para as pessoas, mais essa parte química de manuseio e tudo, você tem que ter pessoas, né, que sejam cada um no seu projeto. Então, hoje é uma empresa que tem químico responsável, farmacêutico responsável, que faz o manuseio das substâncias. Inclusive, Ana, há uns dias atrás foi aqui em Congresso de Aromaterapia, não é isso? Foi em Belo Horizonte, o Congresso Internacional, o segundo Congresso Internacional, né, realizado aqui no Brasil, foi em Belo Horizonte, e foi fantástico, porque trouxe informações, né, de coisas que estão acontecendo também lá fora, e profissionais brasileiros de alto nível, né, que mostram como a gente já começou a despertar para o uso dos óleos essenciais, né, pesquisas mais recentes, formas de utilização mais recentes, não só, por exemplo, nas pessoas, mas também como nos animais. Teve, inclusive, uma palestra que foi muito interessante sobre isso, você utilizar os óleos essenciais no tratamento dos animais, principalmente os cachorros, os gatos, né? Então, os animais domésticos que a gente hoje em dia, né, tem tanto carinho, tem tanta afeição e cuida. Então, como você também trazer para esses animais o uso dos óleos essenciais e os benefícios. Então, foi fantástico, foi um congresso muito bem estruturado e que trouxe muitas informações novas. Ana, qual é a diferença entre florais e óleos essenciais? Os florais, eles são substâncias também que são, também vêm, né, das flores, das plantas e tudo, mas eles têm uma, vamos dizer, na própria composição, eles são muito mais diluídos, eles são muito mais, são substâncias muito mais... o termo é diluído mesmo, né? Porque ele é mais leve, mais sutil, e na atuação também, por exemplo, um floral, ele é uma substância que é como se replicasse aquela
parte energética, vamos dizer, da planta e os benefícios que aquela planta, aquela flor especificamente, pode trazer, e ele replica aquilo de uma outra forma, né? Eu não domino muito a parte dos florais, assim, para dizer como é todo o processo de fabricação, vamos dizer, fabricação em termos, né? Mas os óleos essenciais são diferentes porque o óleo essencial, ele está contido na planta e ele é extraído. E nessa composição existe uma concentração muito elevada. Então, enquanto o floral ele é, né, sutil e existe uma composição bastante dissolvida, vamos dizer assim, né? O óleo essencial não, é concentrado. Ele é ali muito... Cada gota de óleo essencial pode conter nele, às vezes, o potencial de 30 xícaras de chá de uma mesma substância. É muito potente, é muito concentrado. E na atuação, assim, isso é uma percepção de uso e de muitas coisas que eu ouço os terapeutas que trabalham com floral também relatar. O floral, ele é suave, ele pede licença para atuar, né? Como se estivesse pedindo licença. E o óleo essencial não, ele vai muito direto, muito rápido. Então, a diferença na atuação também é muito, muito perceptível. No caso, Ana, pessoas que têm alergia, porque tem pessoas que apresentam alergia a determinados tipos de composições. Sim, no sim. caso, os óleos, eles apresentam uma possibilidade de haver uma rejeição por determinadas pessoas? Pode sim. Pode acontecer isso? Assim, sempre que a gente orienta o uso de algum óleo essencial, a gente pede principalmente para a pessoa fazer um teste de contato. Porque passa na pele, observa por um tempo para ver se não ficou vermelho, se não coçou, se não despertou nada na pessoa que pudesse ser uma alergia. Porque, de qualquer forma, eles não tendem a apresentar esse problema, né, da pessoa, sua alérgica. Mas a gente sabe que pelo menos 1% da população é alérgica a muitas coisas. Então, você não pode arriscar. Sempre que você vai utilizar um óleo essencial, a gente orienta. Faz o teste de contato. É a primeira vez que você está utilizando. Qualquer substância pode desenvolver alergia na pessoa. Eu conheço pessoas que são alérgicas a limão, né? Então, a copaíba. Então, pode sim, eles têm. Por isso que a gente tem que sempre orientar. É importante que não se compre óleo essencial sem ter nenhum tipo de orientação mais direcionada, porque às vezes você pode ter uma reação que não é interessante. No caso, gravidez. Gravidez existe sim, vários óleos que são completamente contraindicados para a gravidez. Na verdade, os óleos que podem ser utilizados na gravidez são uma quantidade muito reduzida, porque, como eu disse, eles têm todos princípio ativo. Então, alguns princípios ativos não são compatíveis com o estado que a pessoa está naquele momento e principalmente, né, com o bebê. Então, óleos que podem ser utilizados normalmente a gente faz a observação dos 3 primeiros meses de gravidez, não se utilizar de óleo, ou um óleo muito específico, né? Por exemplo, que não tenha esse potencial, como a lavanda, que é um óleo que é muito útil e que pode ser utilizado por grávidas e tudo, e que a partir do 3º mês, mesmo a utilização, seja num percentual muito diluído, com orientação da pessoa que acompanha e tudo, porque é sempre importante, né, observar como uma pessoa está reagindo com relação àquilo. Mas existem óleos que são também bons para utilizar na gravidez. O próprio óleo de lavanda é um óleo excelente por isso, porque ele não tem muitas restrições. Mas gravidez sempre a gente pede que até o 3º mês que não se utilize muito, porque também não há necessidade. Às vezes, a não ser um enjoo, uma coisa assim que pode, né, que é porque a grávida pode estar passando, e aí pode utilizar um olhinho ou outro para tentar harmonizar. Mas o 3º mês de gravidez em diante é que é o ideal para você começar uma coisa mais diluída até. Principalmente as mães ansiosas. Ah, sim. Excelente, pode utilizar. Mas até, né, para essas dificuldades, porque a gente cai na ansiedade, é normal. E crianças recém-nascidas, existe alguma restrição? Também existem? Também. Muitas restrições, assim, com recém-nascidos, porque, né, ainda é um organismo frágil, vamos dizer assim, e os óleos, como te falei, são muito potentes, então existem várias restrições. Existem óleos, por exemplo, que a gente não recomenda colocar
próximo à criança, que se for colocar no ambiente, né, mais afastado, para que seja mais no ambiente em si. Mas existem óleos também que podem ser utilizados no bebê a partir de um certo tempo, que são excelentes para, por exemplo, assadura da criança, para melhorar o sono, a criança que está agitadinha, que está né, demorando, também é um harmonizador bom. Então, existem óleos que podem ser usados. A lavanda sempre é o óleo que a gente pode começar. Uma lavanda, uma camomila também pode ser utilizada da criança, principalmente na parte física, né? Na parte, por exemplo, na pele da criança, né? Para questões de pele e tudo. Mas sempre obedecendo uma diluição que é muito diferente da do adulto. Nesse caso, uma criança, se uma mãe está com problemas, criança que chora demais, troca o dia pela noite como é normal, e não exista, digamos, um óleo específico, e como você falou, todo óleo ele é muito concentrado. Sim. Então, no caso, haveria condições, no caso aqui de vocês, fazerem essa diluição, ou infelizmente tem que ser, como você falou, manter distante da criança? Assim, uma forma que pode utilizar, através, por exemplo, os sprays, eles têm uma diluição interessante de óleo essencial. A concentração deles tem um percentual que é aceitável. Então, você pode utilizar um spray desse no ambiente. Que no caso seria um desses Poderia sprays. ser, por exemplo, o lavândula é um óleo, um spray que ele não contém outras fragrâncias sintéticas. Ele contém só óleo essencial e florais. Então, e como é um spray bastante, uma composição bastante harmonizadora, ele pode ser utilizado. O querubim, ele já tem uma composição de fragrância sintética também, mas também o percentual não é alto, e os óleos essenciais que contém no querubim, que são a lavanda, a camomila, eles trazem também essa sensação de acolhimento, da criança estar se sentindo harmonizada. Então, não teria problema não, no ambiente. Mas a gente pede sempre que, assim, evite utilizar diretamente na criança por um período de tempo. Mas existem óleos que são específicos também para você utilizar, como eu falei, na pele. No caso de uma assadura do bebê, ela utilizar o óleo essencial com outro óleo vegetal, passar na partezinha que tiver com assadura. Então, é fantástico, o efeito é muito bom. Mas é sempre bom antes uma orientação. Uma orientação. Pergunta como é o padrão da diluição, né? Pede a quem, né, que é uma pessoa que trabalha com óleo essencial, que lhe oriente com relação a isso, que não há problema no uso. Estou observando aqui que você também tem o desodorante. Isso foi uma fórmula que a gente chegou a partir de dois casos de alergia muito próximo a gente, né? 2 pessoas na família que tinham alergia a desodorante, e principalmente descobriram que era o alumínio que contém os desodorantes que estava provocando aquela alergia. Então, feria a pele, não conseguiam botar outra coisa, tudo, e a gente foi observando, quando começou a trabalhar com os óleos essenciais, o que é que poderia substituir aquela situação, né? Aquele caso, a situação do uso do desodorante comum. E chegamos a uma formulação que foi muito eficiente e que fomos, né, replicando isso, testando nas pessoas, vendo as pessoas que tinham esse potencial alérgico que não sabiam muitas vezes o que era que estava causando. Né? E a gente observou o seguinte, também através do estudo, que existem vários fatores que causam alergia na pessoa, no caso de um desodorante. Tanto pode ser o alumínio, que existe na composição, né, do desodorante que é utilizado, quanto pode ser a fragrância, quanto pode ser outra substância, porque existem pessoas que têm alergia a desodorante em roll-on, por exemplo, e não tem ao spray. Mas também existem componentes ali dentro daquele desodorante que são diferentes de um para o outro. Então, a causa da alergia pode ser várias coisas. Mas, neste caso, ele não é um antitranspirante, não existe nada que bloqueie a transpiração. Ele é só um desodorante. O papel dele é evitar que a gente produza o cheiro desagradável. As bactérias se proliferam, né, num ambiente que ela acha adequado, que a axila é muito adequado para isso. Então, elas acabam causando, como a pessoa às vezes já tinha uma irritação na pele, acabam causando um mau cheiro e tudo. E os óleos essenciais aqui fazem esse papel de serem, de eliminar
aquela bactéria que produz o mau cheiro. Então ele vai atuar como um fungicida, um bactericida, eliminando com que ela tenha a ação dela, né, de deixar o cheiro desagradável produzir. Bactericida, né? Ele tem cheiro? Quase nenhum. O cheiro dele é o cheiro da composição dos óleos essenciais. É suave, né? Então não briga com nenhum perfume que você esteja usando, não vai fazer esse... E como a gente observou também que algumas pessoas são alérgicas à fragrância sintética usada nos desodorantes, nós optamos de manter o cheiro dele apenas dos óleos. Então, são óleos, ele usa na composição dele óleos que tem mais a ver com, né, com de serem bactericidas, fungicidas, ter essa ação antisséptica também, do que serem um cheiro para permanecer. Mas o cheiro é suave e agradável porque é lavanda, hortelã-pimenta, titri, que é um óleo também muito eficiente como um fungicida, bactericida. Então, é nesse sistema. Então as pessoas se acostumam com muita facilidade, né, com uma fragrância porque é suave, e também acabam transmitindo muito para os amigos, levando para os amigos, porque sabem que tem alergia, sabe? E também porque estão optando por uma coisa mais natural, que você não precise ficar bombardeando o seu organismo com substâncias que não são benéficas. Não precisa mais usar os produtos invasivos. Esse aqui realmente para a gente foi um excelente descoberta. O gel, aqui é gel aromático conforto. O gel, qual é, no caso, a utilidade e para que ele é, no caso, indicado? Isso. Como nós sempre atendemos, né, pessoas que estão com questões diferentes, trazendo histórias né, de situações que passam no dia a dia, nós observamos que muita gente estava vindo com situação assim de desarmonia, no sentido assim, sofrimento por perdas de algum ente querido, ou por saudade, porque um filho viajou para estudar fora, ou porque eu tinha um padrão de vida determinado e agora eu tive que me mudar e aí isso teve, né? Então, assim, muito apego a situações ou a pessoas, e que isso, lógico, causa, né, essa dor, essa sensação, às vezes mesmo de vazio, de perda, né, de ter perdido algo muito precioso. E nós fizemos uma composição que trabalha com óleos essenciais que trabalham você lidar com a sensação da perda, de você lidar com a sensação do luto, por exemplo, de você. Então, o conforto surgiu como sendo um harmonizador para essas situações. Então, muitas vezes a gente vê que é muito eficiente nos casos, por exemplo, da perda dos entes queridos, né, do falecimento, da saudade, das viagens, dos fins de relacionamento, muito eficiente. Porque é sempre, né, você lidar com a sensação daquela perda sem focar no sofrimento. Você não precisa estar ausente das situações para se libertar daquela sensação, daquele mal-estar que produz. Porque você fica sempre, né, muita gente fica chorosa, muita gente fica realmente deprime. Então, a gente observou que os relatos das pessoas que utilizam são muito positivos. Dizem, tem gente que chega procurando assim, eu quero aquele gelzinho que tira o nó do coração. Então, por que a gente optou por uma coisa de ser um gelzinho, de algo assim? Porque não precisaria ser um perfume, por exemplo, um spray de ambiente, mas seria um bálsamo, é o que a gente chama de bálsamo. Você passar uma pomadinha, vamos dizer, algo que vá, além dele agir através do corpo, porque ele vai para a sua corrente sanguínea, através da pele, né? É como se você estivesse se cuidando. Você pode passar, e você mesmo faz o seu carinho, né? Então, é um momento de cuidado. Então, percebemos que era uma forma de penetração fácil na pele e para que os óleos pudessem agir né, no nosso sistema através da corrente sanguínea também, e que era um momento de autocuidado. Mas os resultados realmente têm sido bem interessantes. Nós, a partir do conforto, nós lançamos o Ânimo
que ele trata dos entristecimentos, né, das pessoas que estão naquela fase que não estão motivadas, que não estão bem e que precisam se alegrar um pouco mais para, né, fazer suas atividades diárias e precisam mesmo desse suporte. E depois o equilíbrio, que tinha a ver com a ansiedade, com o medo, com essa agitação que as pessoas estão vivendo muito. Então, o equilíbrio também foi muito eficiente para isso. Todos eles também não têm problema de ser usado em crianças, né? O resultado, inclusive, em criança aparece muito rapidamente, é muito interessante, porque até a própria composição é uma diluição aceitável e tudo, então é uma quantidade também muito pouca que você precisa utilizar e é muito tranquilo, não passa por nenhum processo, por exemplo, de ingestão, de nada disso, então não compromete, né, assim, dessa forma também. Então a gente pensou em formas que sejam muito práticas para uso. Então, e hoje já virou realmente, graças a Deus, assim, tem uma aceitação incrível. A gente trabalha muito com pessoas, por exemplo, que estão passando se preparando também para possíveis perdas, no caso de pessoas que acompanham seus entes queridos em situações terminais, de doenças, de tudo. Então, é algo que você passa e ele funciona, na verdade, como se fosse um ansiolítico mesmo. Ele diminui sua ansiedade, lhe tranquiliza e lhe prepara para trabalhar com essas perdas que possam, né, vir ou que tenham acontecido. Então, nós percebemos que o resultado é muito eficiente e temos muito amor e alegria por esse trabalho, justamente pelo resultado, porque as pessoas trazem para a gente, devolvem para a gente o quanto melhoraram, o quanto se sentiram beneficiadas, e isso não há nada que pague. Realmente então a gente tem muito amor por esse trabalho. Ana, pessoas ou empresas que se interessem, pessoas e empresas de outros estados e outros países, qual é o meio de contato para poder conhecer os óleos, os géis, os perfumes, as colônias no caso, e também para maiores informações? Hoje nós temos, assim, para outros estados, nós temos um site, né, dos produtos, que é www.olambrasaromaterapia, tudo junto, .com.br, né? Então, no site já é um site de vendas, você pode adquirir o produto através do site que a gente entrega, né, para todo o Brasil. Para o exterior, nós temos, assim, hoje pessoas que estão fazendo revenda, começando com a revenda no exterior, porque foram pessoas que utilizaram, sabem o benefício e resolveram, né, levar mais adiante. Então, mas para o contato com essas pessoas, pode ser através de nós também. Então, pode também passar dentro do site da venda, ele tem também, você se cadastra e pode passar um e-mail para a gente, tem todos os contatos também, telefone de contato para a gente. Nós temos também o Facebook, né, Olambras, no caso dos produtos, o Armazém Olambras, está no Facebook, e pode ser também contactado através de mensagem para a gente, e também nas redes sociais sempre tem os contatos, né? Então o Instagram também, Armazém Olambras, tem o contato da gente, todas as formas de acesso. Então quem estiver interessado hoje nós já temos como enviar para vários pontos. Ana, eu agradeço por esse carinho, por essa entrevista, por essas informações enriquecedoras. E em nome de todo o público, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de, né, compartilhar com vocês um pouquinho desse estudo, desse conhecimento e desse amor que a gente tem por esses óleos essenciais, que realmente tem que ser propagado. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Caros amigos, chegamos ao fim de mais um programa Ciência e Espiritualidade. Na próxima quarta-feira, espero por todos e desejo uma boa noite, um abraço, um forte abraço e um beijo no coração.
informações sobre os óleos essenciais e nem sempre encontra. Sim, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho, né, explicar mais para as pessoas, trazer essa informação tão preciosa. Ana, nós estamos conversando sobre a psicoaromaterapia. Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é a psicoaromaterapia. A psicoaromaterapia é um termo, na verdade, que foi criado para identificar essa ação dos óleos essenciais no emocional. Então, porque os óleos essenciais, né, que são a base do trabalho da aromaterapia, da psicoaromaterapia e outros estudos, eles são substâncias retiradas das plantas, né, são substâncias aromáticas retiradas das plantas que têm um potencial terapêutico, né, que tem esse potencial, que auxiliam muito nos tratamentos de estética, ou que são utilizados na celulite, na estria, né, então, né, vão para esse campo. Então a aromatologia ela tem uma abrangência maior, ela traz as informações, estuda, né, numa abrangência maior, que não seja só o uso dos óleos no emocional. E pessoas que vivem uma turbulência muito grande, quase que uma convulsão emocional. No caso, os óleos emocionais essenciais, eles podem nos ajudar para que exista uma calma, para que essas pessoas consigam se interiorizar e aceitar certas situações que aparentemente parecem ser difíceis ou intransponíveis? Sim, ajudam muito, porque além de tudo que a gente... Só que esse potencial terapêutico, ele abrange muitas coisas. Ele pode ser tanto no físico, no emocional, no campo energético, né? Então, ele abrange várias atuações. E no caso da psicoaromaterapia, a gente direciona um pouco mais isso para o campo emocional, né? Para o tratamento, por exemplo, harmonização das questões psicossomáticas. Então, a gente direciona um pouco mais essa atuação, né? Então, e a aromatologia? A aromatologia, ela estuda a ação dos óleos essenciais, certo? De uma forma mais abrangente. Ela coloca, pesquisa o estudo e a atuação de uma forma mais abrangente. Então, ela vai também ampliar o seu uso. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Olá, o programa Ciência e Espiritualidade está no ar. E hoje estou com a convidada Ana Holanda, que é aromaterapeuta, e vai nos falar um pouco sobre esta maravilha que são os óleos essenciais. Olá, Ana, como tem passado? Tudo bem, já. Eu agradeço o carinho e por nos conceder esta entrevista que, sem dúvidas, é de grande importância para esse monte de gente que anda aí um pouco perdido, querendo mais informações. Uso para a parte de física, no sentido de como age um óleo numa situação de cicatrização, né, ou de um fungo, uma bactéria que acometa aquela região e tal. Então, ele está utilizando aquilo naquele tratamento, analisando aquele óleo, a ação dele naquele tratamento, na parte física. Ele pode, por exemplo, estudar a gastronomia, né? O que o óleo faz na gastronomia, né? O sabor, o que ele proporciona. Então, é um estudo voltado a isso também. Hoje também a aromatologia, a estética, muito utilizada na estética. Então, como é a atuação daquele óleo? Os óleos que são anti-aging, que a gente chama, são aqueles óleos que trabalham como rejuvenescedores da pele.